Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, a mais um episódio da terceira temporada. E hoje a gente trouxe um convidado especial, ele que é fundador de 2 escolas, professor, comunicador, ele tá aqui com a gente. Eu quero agradecer por você ter acertado o nosso convite, de tirar esse tempo pra gente poder estar ajudando o pessoal que compra carro, o pessoal da área automotiva. Uma salva de palmas, tá em casa. O Márcio, se apresenta, conta um pouco da sua história, como você começou nesse mundo. Sim, vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Eu acho que esse trabalho aqui de podcast, eu falei pro Bruno quando vocês começaram, eu falei, cara, é muito difícil, né? Nós estamos no interior e você trazer gente, e é muito complexo, né? Então, parabéns pela persistência, pela insistência, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que está muito bem feito. Meu nome é Márcio Tsushikiri, né? Eu sou fundador do Infracursos Automotivos, somos 2 escolas essenciais, né? 2 escolas, uma em Rio Preto, em Catanduva. Aqui em São José do Rio Preto nós estamos desde 2011, então esse ano a gente completa 15 anos de escola, e lá em Catanduva a gente abriu no meio da pandemia, achando que aquele momento tinha acabado da pandemia, lá no final de 2020, a gente abriu a escola lá em Catanduva e já são, então, vamos para 6 anos da nossa escola lá. Eu comecei na verdade, o pessoal tava quebrando e você tava começando. Na verdade, eu também tomei uma pancada lá, né? Achando que tinha acabado. Não, acabou, não vai ter mais problema. E não foi bem isso que a gente viu. A segunda fase foi pior até, né? Sim. Então foi muito dolorido, mas eu acho que tudo que acontece na vida da gente é pra gente aprender, né? Então, tem que estar tentando. E eu falo sempre pros nossos alunos, cara, tenta. E tem uma única certeza, vai dar errado, né? E, na verdade, você vai determinar o homem não pelos acertos, mas, na verdade, pelas coisas erradas que deram e que ele consertou e progrediu e aprendeu. É isso. Basicamente é isso pra mim. Entendi, que legal. E já que você tá nessa área de escola, então já vamos começar com uma pergunta aí que eu vejo que o pessoal de dono de oficina, na verdade o mercado geral, né, tá sofrendo, é os adolescentes. O que vocês me falam? Por que os adolescentes não estão pegando mais, não estão querendo mais estudar para a área mecânica? A gente percebe isso e trabalhar nessa área. Cara, na verdade, eu entendo que a história é um pouquinho diferente. Nós temos uma geração agora que enxerga um pouco diferente as coisas, né? Mas eu acho que não é de fato só o adolescente. A gente não formou... Sim. A minha geração, eu tenho 44 anos, quase 45 já, e a minha geração não formou pessoas, né? Eu particularmente formei porque eu trabalho com isso desde 2001, né? Então desde 2001 eu trabalho com treinamentos, comecei no Senai lá, passei 9 anos por lá, depois a gente fundou o Infracursos e estamos aí no mercado até hoje. Mas o que acontece? Eu acho que sempre a gente precisa olhar para trás, né? O que é olhar para trás? Vamos entender. Lá em 2002, com esse governo atual, novamente, que está aqui, o incentivo, e eu não estou falando nem bem nem mal, mas o incentivo foi para que o pobre fosse para a universidade. Sim. Né? E de fato foi feito isso. O pobre foi para a universidade, com financiamento, com todo o contexto, mas abriram-se muitas universidades. Por quê? Porque nas décadas anteriores, quem tinha uma faculdade, quem era formado em alguma coisa, era alguém que de fato, ia ter um bom emprego, um bom salário, e na maioria das vezes era isso. Só que o que começou a acontecer? Abriram muitas faculdades, formaram muita gente, colocaram muita gente no mercado, e essas pessoas todas encharcaram o mercado de profissional dessas áreas. E, consequentemente, faltaram profissionais para as outras áreas. Então, quando eu falo que a minha geração não formou muita gente nesse sentido, é porque as pessoas foram para a universidade, né? Então, essa falta, ao meu ver, é da mentalidade que você necessariamente precisa ter um título acadêmico. E, de fato, não. Mas ainda essa mentalidade tá aí no mercado ou não? Já mudou? Eu enxergo que nós estamos tendo, as pessoas estão começando a enxergar que dá para trabalhar no digital, que dá para fazer outras coisas, que é outra coisa também. Eu acho que a gente precisa entender, o digital é lindo, é maravilhoso quando dá certo, mas é que nem jogar bola. Sim. Vai ter gente que vai dar bom, vai se dar muito bem, e vai ter gente que não. E a grande maioria não dá certo, né? Tem muito mais gente tentando do que gente dando certo. Então, eu acho que o que aconteceu
foi que a gente tem uma migração para trabalhos digitais, e muita coisa no digital eu acho que vai morrer nos próximos anos, porque se você observar, nós temos agora as inteligências artificiais destruindo e tirando muita gente do mercado, e eu estou estudando muito isso, né? Então acho que a inteligência artificial está tirando muita gente do mercado, e de fato o nosso trabalho está ficando cada vez mais artesanal. Sim. Né? Assim, que eu falo artesanal no sentido de a gente tem ferramental melhor hoje, a gente não se machuca tanto quanto se machucava antes, no sentido de fazer muita força, pegar peso, esse tipo de coisa, mas é cada vez mais operacional, artesanal, no sentido de a gente tem que pôr a chave, não tem jeito, né? Tem que saber fazer uma análise e tudo mais. Então esse tipo de trabalho, você pode notar, o trabalho artesanal, ele vai ficar cada vez mais caro. Então, a tua pergunta é, por que não está tendo gente? Eu acho que ainda tem uma mentalidade de não vir para o trabalho operacional. Entendi. Só que as pessoas estão enxergando que isso aqui também é um bom mercado. Que tem mecânico que antigamente era um subemprego, era o cara que andava sujo, era o cara que tinha um carro velho. Era mal visto. Era mal visto. No mercado. Hoje não. Hoje o mecânico é o cara que está andando de carrão, é o cara que está progredindo, que consegue manter o filho na escola particular, que tem todo um contexto. Então eu acho que isso vai acontecer, essa mudança. Eu acho que nós estamos passando por uma nova migração de deixar de ter necessariamente o título e passar a ter o conhecimento. Acho que a gente está vivendo agora a era do conhecimento. Quem souber fazer bem qualquer coisa, na minha opinião, vai se dar bem. Vai se dar bem. E aí, Bruno? Márcio, conta um pouco também aí da sua história, né? Começou na oficina, como que foi o início de tudo, as ideias. Conta um pouco. Vamos lá Conta um pouco pro pessoal aí conhecer sua história, né? Vamos lá, né? Eu falo que no passado, a gente parava dentro da oficina porque a gente é o que deu errado. Né? Eu particularmente, eu não era... Eu até brinco que eu com certeza não era o sonho de nenhum pai nem uma mãe, no sentido de ser o melhor aluno da escola, esse tipo de coisa, não. Né? Na quinta série, eu fui mal em português e matemática. Então, um cara que vai mal em ciências e em exatas e humanas, né, que basicamente seria história. Quando eu falo português, eu estou falando português, história, geografia. Sim. Nada disso eu ia bem. E matemática também não ia bem. Então, é o cara que deu errado. Eu falo sempre, tem uma palestra que eu dou, que eu falo que a gente entra para a oficina porque a gente é um desacreditado no primeiro momento, pelo menos no passado, né? Então, normalmente a gente o cara que entra para dentro da oficina, normalmente ele era ou filho então filho de mecânico, filho de eletricista, que foi o meu caso também. Normalmente ele não é bom na escola, né? O cara que... Na verdade é um combo, então. É um combo de coisa ruim, né? Não é bom na escola, né? Então, alguém fala assim, cara, vai lá trabalhar, porque, né, de repente você se dá bem nisso aí. E foi o meu caso. Com 11 anos, meu pai já tinha oficina, em 1992, né? Meu pai já tinha oficina já fazia um tempo, e eu fui para dentro fui lá começar a ajudar, porque, de fato, ele precisava de ajuda, mas eu também não ia muito bem na escola. E meu pai sempre teve esse negócio na cabeça. Isso vem talvez do japonês, né? Sim. Você tem que aprender a fazer alguma coisa, você precisa ter profissão. Meu pai sempre falou, precisa ter uma profissão. Com o que você vai trabalhar depois, não importa, mas tem uma profissão. E aí, eu comecei a ir para oficina com 11 anos, passou o tempo, fui ficando, e com 17 para 18 anos ali, eu já estava lá há muito tempo, né? Então, fiz curso técnico na época, Sim. no Filadélfia Gouveia Neto, aqui na escola, né? Eu vou mudar de ramo, não gosto de oficina, não sei o quê. E aí, fiz o curso técnico para telecomunicações, né? Nunca instalei um telefone na minha vida, né? Mas Mas tem, pelo menos, né? Fiz o curso lá e tal, e passou o tempo, e com 17 para 18 anos eu entrei no Senai. Eu fui fazer um curso no Senai, na época o Senai tinha 2 divisões, né? Hoje eu não sei como é que tá, mas tinha 2 divisões. Eram os cursos que eram durante o dia, né? Pra meninada mais nova. E o curso da noite, que era quem passava na provinha, na época quem tinha provinha, passava e pagava pra fazer o curso, né? E por incrível que pareça, eu era mal na escola, mas eu passava nas provas, né? Passei no Filadélfia, passei no Senai. E comecei a fazer esse treinamento lá. Só que isso foi 99. Quando, em 2000, eu fiz metade do semestre, em 99, era um curso de 1 ano de mecânica na época, fiz metade do semestre. Em 2000, eu peguei o tiro de guerra. E aí eu precisei
deixar de fazer o treinamento, né? Porque eu tinha instrução de sábado, no tiro de guerra, tal, e eu fazia um curso de sábado. O que aconteceu? Em 2000, quando eu peguei o tiro de guerra, não consegui mais, abandonei o curso. Em 2001, eu falei, vou voltar lá, né? Pô, eu fui servir a pátria, né? Sim. E aí, vou voltar lá. Voltei lá e já tinha passado a época de fazer inscrição e todo aquele contexto. Aí me falaram, fala com o seu Davi. O Davi era o coordenador na época lá. E o Davi depois de muita insistência, de eu ir lá muitas vezes, acho que ele falou, pô, esse moleque é chato, né? Porque eu ia lá, ó, vem aqui tal dia, eu voltava, vem aqui tal dia, eu voltava, porque eu queria voltar a fazer o treinamento. E o Davi me deu a vaga de volta, Sim. né? Pra pagar normal, mas me deu a vaga. Você conseguiu. Pra eu voltar a fazer o treinamento. Fiz uma aula, o Elcio, que inclusive é um cara pra vocês trazerem ele aqui, um cara, gente boníssima. Posso aí, fazer Elcio, a ponte depois? Tá convidado, Tá então. convidado, só. Se o mestre falou, você tem que vir. O Elcio, que tá lá até hoje, dá aula até hoje lá. O Elcio trabalhava na Faria Veículos, era chefe da Faria Canguru aqui. E ele me chamou, durante a semana ele me ligou, mandou me ligar. Ó, a secretária lá, a Ana Cláudia, na época, me ligou. Falou, ó, você não pode dar um pulinho aqui que o professor quer falar com você. Eu falei, que... Ela falou, acho que ele quer te dar um emprego. E aí ele me convidou para trabalhar na Faria. E nada acontece por acaso, né? Não. Nada. Então, assim, eu fui lá, conversando com ele no corredor lá, o Davi apontou lá na outra ponta no corredor. Falou, puta, acho que esse moleque tá dando trabalho aqui de novo, né? E veio, e ouviu a história. Né? Ele me chamando, tal, porque eu já trabalhava com parte elétrica. E eu comecei com parte elétrica, a oficina do meu pai começou sendo um autoelétrico, né? Eu já trabalhava com parte elétrica, o Elcio me convidando para trabalhar na Faria, o Davi ouviu e falou, cara, mas eu 19 para 20 anos ali. Cara, mas você sabe trabalhar com parte elétrica? Como é que é? Eu falei, não, sei, tô na oficina faz tempo, tal, sei bastante coisa, não sei bastante coisa também, mas sei. Ele falou, você não quer dar aula aqui, não? Até achei que ele tava brincando, porque moleque, né? Você era... Eu falei, ô professor, o senhor acha que eu tenho condição, né? Não, lógico que tem e tal. E nessa brincadeira ali, ele marcou pra eu voltar lá depois de novo pra conversar com ele, conversei com ele, e eu saí dali do começo do ano já com uma data pra eu começar a dar aula lá em agosto de 2001. E por lá eu fiquei 9 anos, né? Passou o tempo, tiveram algumas mudanças políticas na Fiesp, na época, na Federação das Indústrias, e veio uma nova norma, né? Uma nova norma no sentido de... Teve uma mudança nos treinamentos naquela época lá. E eu particularmente não gostei muito das mudanças. Sim. Eu já estava cansado, e a vida da... Você já era professor nesse Já caso. fiquei lá 9 anos lá. E né? assim, não só te cortando, mas eu queria fazer uma pergunta, pra depois a gente não esquecer. Sim. Uma pergunta que eu tenho comigo, o professor, quando que ele vira um professor? Quando ele fica pronto para falar assim, não, hoje eu sou professor, ou ele vai aprendendo ao longo do tempo? Cara, eu nem gosto do título professor, tá? Sim. Na verdade é assim, ó, eu acho um erro. Sim. E vou falar um negócio aqui que talvez eu seja Pode falar. cancelado. Ah, não. Pode falar. Eu acho um erro, e as pessoas vivem muito do título hoje, né? Sim. Eu sou tal coisa. Ontem eu tava conversando com um rapaz, ele falou assim, eu sou engenheiro. Eu falei, legal. E como é que você faz? Não, isso, aquilo, tal. Aí depois ele continuou conversando e ele não trabalha com engenharia, ele trabalha com outras coisas. Mas, então, o título em si não faz nada. Você concorda que título não serve pra nada? Sim. Então eu não gosto do título professor. Eu acho que professor é aquele que ensina. O ato nobre não é ter o título. O ato nobre, pra mim, é você ter a atitude, né? Então o ato nobre é o que você faz. Então, nós somos professores, todos nós somos professores. Sim. Né? Então, você pega um menino que trabalha com você lá e você está ensinando disciplina para ele, no mínimo disciplina de ter numa oficina lá, de como deixar as ferramentas organizadas, se você está ensinando a profissão, se seu pai te ensinou alguma coisa, sua mãe te ensinou alguma coisa, eles são professores. Então, isso para mim é um ato nobre. Sim. O título não é tanta coisa assim. Então, o que acontece? A pergunta tua é que quando o cara vira a chave, né? Então, eu acho que a virada de chave ela é gradativa, né? Eu acho que dar aula é algo que o cara não se faz por dinheiro, a verdade é essa, porque o ganho que você tem dentro de uma sala de aula é muito limitado, né? Sim. Você tá lá, você tá vendendo hora, de fato é exatamente isso, você vende hora, você vai lá e dá a tua aula, só que o retorno do ponto de vista
da sociedade, do contexto geral, para mim, é muito maior. Então, você ensina um cara aqui hoje, cara, tem coisa melhor do que você ensinar alguém, e esse alguém no futuro, você olhar para ele e falar, cara, esse cara tá até melhor que eu hoje. Sim, sim. Né? Ou ele passou por dentro da escola lá, pela escola nossa lá, por exemplo, ou não, passou na sala de aula lá comigo, e esse cara hoje, ele entrou aqui numa condição X, lá na frente ele sai numa condição Z, ele tá muito melhor. Nós temos alguns exemplos na nossa escola assim hoje, né? Depois, nós temos que é outra pessoa que vocês podem talvez chamar aqui, a Linda Rodrigues, a Zelinda, foi uma aluna nossa. Sim. Essa mulher tem uma trajetória de vida sofridíssima, de vindo de Minas, para trabalhar na cana aqui no estado de São Paulo, uma série de problemas, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu irmão, né? Chegou na nossa escola para fazer um treinamento que ela já tinha feito a inscrição e depois cancelou e chegou a fazer um treinamento com a gente. Nessa história do treinamento extremamente depressiva, com um monte de problema, e aí hoje ela tá lá tocando a profissão. Hoje ela, até onde eu sei, até pouco tempo atrás, ela trabalhava na usina como eletricista. Como eletricista. Dentro da usina, e a vida prosperando. Então, eu acho que é isso, né? Então não tem virada de chave. Talvez a virada de chave... É uma atitude, então. Talvez para te dar um ponto. É a virada de chave na hora que você olha e fala assim, pô, eu tô fazendo diferença. Tô fazendo diferença. Eu acho que é isso aí. Eu acordei hoje e mudei algumas atitudes minhas e algumas escolhas, né? E decidi seguir em frente. Porque assim, ó, tudo que você faz, de alguma forma, isso vai reverberar, né? Sim. Então, qualquer religião que seja, e não é disso que a gente tem que falar aqui, mas qualquer religião que seja, ela vai concordar que existe um negócio chamado lei do retorno, né? Sim. Então, você é evangélico, espírita, umbandista, budista, todo mundo vai falar a mesma coisa. Tudo que você plantar aqui, você vai colher. Então, eu acho que assim, dar aula entender que você vai plantar, entender que e não se preocupar com a sua colheita. Preocupa-se com a colheita do outro. Vai lá, dá tua aula, faz o melhor possível, ensina o que você puder ensinar para as pessoas. Talvez não é uma aula formal, mas tudo que você puder ajudar, tudo que você puder ensinar. Eu acho uma besteira o cara esconder conhecimento, né? Então, não esconde, explica, ensina e boa. E vai voltar. Vai voltar, isso de fato Isso é vai isso. voltar. E mais pra frente você vai ver que a pessoa cresceu, não só profissionalmente, né, Bruno? Sim. Mas pessoalmente, né? Como Isso aí. pessoa, né? Isso aí. Sim. E aí, Bruno, manda outra aí. E dentro da oficina, quando você começou com o seu pai, qual foi o primeiro serviço assim que você fez que você se lembra, que teve dificuldade? Não, dificuldade eu tenho até hoje, né? Dificuldade eu tenho até hoje. A dificuldade vem pra gente aprender que você tem que aprender todo dia, né? Uhum. Mas o primeiro serviço que eu lembro, eu fiquei pensando nisso. Outro dia você me perguntou isso, eu fiquei pensando nisso, né? E, cara, o que eu lembro? Não lembro, né? Porque eu comecei era moleque, né? 11 anos. Sim. Né? E ruim, né? Porque era ruim, era muito ruim, né? Eu não me daria emprego, né? A verdade é essa. Então lembrou de alguma coisa? Não, eu lembro de algumas passagens, né? Algumas passagens, mas assim, a primeira vez que eu falei, cara, eu tô ficando bom nisso aqui, né? Ou, pô, consegui. Foi quando eu tirei o motor de partida de um Fusca, tirei, desmontei, arrumei, coloquei no lugar e tava pronto. E aí minha mãe vinha subir na rua, né? Sim. Aí eu falei, aí, ó, conseguiu, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Então, assim, a primeira vez que eu lembro que deu certo foi isso. E a primeira vez que eu vi que o buraco era mais embaixo, que a coisa era feia mesmo, que às vezes a gente ia se enrolar, foi lá no comecinho da injeção eletrônica, quando entrou uma areia na oficina. Eu fiquei 15 dias batendo nesse maré e depois era um cabo terra solto lá no coletor de admissão, né? Então, as passagens, todo mundo passou por isso, vai passar, né? De fato é isso. E no mercado automotivo, né? Dentro do mercado automotivo, quem é você hoje dentro desse mercado? Não, eu não sei quem sou eu, não. Não? Vocês têm que falar quem sou eu. Na verdade, eu sou um cara que está tentando aprender todo dia. Né? Eu entendo que a oficina não a oficina não importa onde você está. Né? Eu ouço muito isso. Ouvi isso muito de alunos nossos, né? Eu preciso mudar para Rio Preto porque aqui na minha cidade as coisas são difíceis. Cara, não é a cidade. Aliás, eu falei isso para você um monte de vezes. Né? Não é a cidade. Precisa jogar na cara, né? Não é a cidade, é você. Né? Quem faz o ambiente é você. Não, mas é porque é óbvio que você tem que olhar o tamanho do mercado, né?
Então, por exemplo, nós temos um aluno que mora no Paraguai. Morava no Paraguai, agora está no Paraná. O Mick. Né? O Mick Borges, ele é especialista em Harley Davidson. Né? Aí ele tá na nossa cidade, lá no Paraguai. Eu falei, Mick, ó, entenda o seguinte, cara. Beleza, você nichou numa marca. E lindo, tá tudo certo. Sim. Só que tamanho que é esse mercado? Quando você pega uma cidade, mesmo que nem Rio Preto, beleza, tem muita Harley aqui, Sim. né? Mas essas motos vão vir para você consertar? O tamanho do mercado é muito pequeno, se você comparar com a quantidade de motos que tem na cidade inteira, né? Então você tem que mexer com tudo um pouquinho, né? Era a história. Então, assim, eu entendo que não é o lugar, né? A gente tá com uma oficina faz quase 40 anos, lá na Vila Toninho. Meu pai tem uma oficina lá. Ah, mas você não mexe com um carro premium. Ah, se aparecer, a gente mexe, mas para ser sincero, eu preciso entender que tamanho, qual é o tipo de cliente eu quero trabalhar. Sim. Né? Porque assim, que é uma besteira na minha opinião. Muita gente pensa assim, não, o legal é fazer já vou começar, né? O legal é fazer o diagnóstico avançado. Não é legal. Vai Não é devagar. legal. Não é legal. O defeito que passou. A gente é muito bobo, né? Voltando àquela história que eu falei que a gente é um desacreditado, né? A gente está sendo desacreditado. Quando depois passou um tempo, você vira lá um que eu chamo de estopa, né? Você era desacreditado, entrou na oficina e virou estopinha, né? O ajudante. Ruim, né? Aí você subiu um pouquinho de degrau. Você passou a ser um meio oficial, que eu brinco que é o quebra-chave, né? É aquele cara que ele melhorou, ele faz muita coisa, mas você tem que olhar. Senão sai caca. Senão sai, né? sai B.O. Quase que eu mandei um palavrão aqui. Senão sai caca. E depois ele vira um profissional, né? Então, assim, ele virou um profissional, esse cara virou um profissional aqui, beleza. Qual que é o problema do profissional? Ele carrega um ego ferrado. Sim. Né? Entendi. O profissional tem o ego lá na lua. Por quê? Porque, cara, eu era ninguém. Agora eu sou um cara que resolve os problemas? Pô, eu sou bom pra caramba. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Agora pergunta pra mim como é que eu descobri isso, né? Também tomei. Só que aí você toma paulada toda hora. Todo dia. E aí você é lindo. Nossa, eu sou o cara, eu resolvo todos os problemas. Tá bom, amigão, tuas contas estão pagas? Tá entrando dinheiro? Porque você pegar um carro lá, que ficou lá um mês na oficina, 15 dias, você batendo naquele carro procurando defeito e não achou, não importa que carro que é, se é um Gol, ou se é uma Land Rover, uma BMW, um Rolls Royce, uma Ferrari, não importa. O importante é que o carro entrou e deixou dinheiro. E às vezes o cara tem a falsa sensação que ele tá ganhando dinheiro porque, não, mas ó, eu gastei X e ganhei Y. E o orçamento do carro tá grandão. Só que ele não contou que esse carro passou um mês lá dentro. Porque ele ficou lá no elevador. Exatamente. Exatamente. Isso por que o cara faz? Por causa do ego. E a gente cai muito nessa cilada. Não, porque passou no ciclano, no fulano, e esse cara não resolveu, eu vou resolver. Não, cara, eu adoro fazer freio de Gol. Eu adoro fazer freio de Corsinha. Por quê? Porque entra do orçamento, aprova, paga e vai embora. E todo mundo na minha oficina faz. E na verdade a oficina é CNPJ, né? Sim. Você tem funcionários para pagar, você precisa que roda, né? Exato. Aí o problema do cara, o que acontece? Ele virou profissional, ele é um profissional, agora tá resolvendo problema, agora eu vou montar a oficina. Porque na média ele vai começar a olhar e vai falar assim, porra, meu patrão não sabe fazer conta, meu patrão é burro, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo. Ele começa a criticar o cara. Aí ele monta a oficina, aí ele vai ver que ele erra pior às vezes do que o cara lá. Sim. Né? Por quê? Porque ele tá trabalhando com o ego. É o ego que tá na frente, não é a razão. Oficina é negócio é número. Tem que ter número. Tem que fazer conta e tem que fechar as contas. Né? Então, assim, a gente não pode cair nessa falsa sensação de que, porque eu tô resolvendo o problema, eu sou muito bom, né? Às vezes você mas só ser bom não enche barriga de ninguém. Resolver problema que os outros não resolveram, talvez não vai encher sua barriga, não vai fechar a conta no final do mês, né? Então tem que fazer conta aí. Então, pessoal, na verdade o Bruno fez a pergunta, quem é ele? A gente até estava conversando aqui e antes do podcast sair do papel, eu assisti algumas lives dele, eu me espelhava nesse cara e assim, eu pensava, o dia que eu montar o podcast, eu vou levar ele para entrevistar. E hoje ele está aqui com a gente, mas é aonde eu quero chegar. Ao longo da tua trajetória, você teve disciplina para chegar onde você tá ou não? Na verdade,
Tem uma frase que fala que a disciplina vence o talento toda vez que o talento não tem disciplina, né? Então, sim, mas eu não sou um cara exemplo para ninguém de disciplina, né? Você não nasceu disciplinado, então. Não, ninguém, né? E eu também não sou esse cara, né? Eu também tenho os meus problemas, os meus poréns. Todo mundo tem. Quando você fala assim, pô, eu queria trazer esse cara aqui, é uma responsabilidade que você joga em mim que eu nem queria ter. Na verdade, eu só tava lá fazendo as minhas lives para eu vender os meus treinamentos, divulgar minha escola. É esse o contexto. Mas eu sei que a gente, de alguma forma, a gente acaba influenciando o meio, né? E é legal fazer isso, é legal. Mas aí eu volto a dizer, a gente tem que ficar segurando o ego o tempo todo, aqui, na minha opinião. Porque não tenho... Eu falei um pouquinho antes que você gravou lá o story, eu falei, pô, não tenho nenhuma intenção de ter razão de tudo, né? Por quê? Porque é muita responsabilidade você ter razão de tudo, né? Sim. Então eu prefiro não ter essa responsabilidade. E, assim, qual foi a disciplina? Cara, na verdade, eu não queria estar em oficina. Eu falei no começo aqui, eu não queria estar, né? Eu nunca quis estar, né? Depois, de um dado momento, eu entendi que eu já estava e tinha que ficar. E depois, durante esse período, eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar. E hoje eu amo o que eu faço, eu adoro estar em sala de aula, eu gosto de estar na oficina, eu acho que faz parte do processo. Nós temos os problemas na oficina como qualquer outra profissão tem, né? De cliente que conta mentira, de não sei o quê. Todo mundo tem isso, todo mundo tem, né? Então eu faço porque eu gosto, eu tô lá porque eu gosto. E mais do que... Não só isso também, né? A gente entende que tem um retorno financeiro. Sim, então sim. é isso, é essa a questão. E vamos entrar na parte da técnica, né? Do famoso osciloscópio. E aí, Bruno? Qual que é a O pergunta? que você me fala sobre o osciloscópio na oficina mecânica? Ó, Que a gente ouve bastante, né? Teorias, né? então, pode falar tudo que eu penso, não? Pode falar. Pode falar. Vamos lá. Tá em casa. Cara, eu falei pra vocês agora há pouco que eu fiz curso técnico de telecomunicações, né? Eu conheci o osciloscópio. A primeira vez que eu vi um osciloscópio, eu entendi que ele existia, foi lá na década de 90, 95, 96, lá atrás, tá? Né? Com nenhuma associação com a área automotiva, né? Eu nem tinha essa capacidade naquela época. Eu não tinha, né? Já existia os analisadores de motores lá da década de 80, 70 talvez, já existia isso, a Sun, né? A Sun, o Sun, já tinha essa ferramenta, a Snap-on, já tinha uma ferramenta que, não sei se vocês sabem disso, mas que analisava motores. Você via ignição e tudo mais, né? Passado muitos anos, eu já estava no Senai, um dia eu vi um analisador de motores lá no Senai, o Adilson, da Extreme, não sei se vocês conhecem o Adilson da Extreme Motorsport, que prepara carro, preparava e tal, tem oficina também. O Adilson estava usando, ele dava aula lá também, tá? Ele ligou lá e ninguém sabia mexer direito, ele tinha um pouco mais de conhecimento na época. Ele ligou lá para ver a gente estava vendo um gráfico de ignição lá, mas nem sabia direito o que era. E aí, em 2010, 2011, ali no início da escola, eu tive o primeiro contato com o osciloscópio automotivo, tá? Muito limitado na época ainda o osciloscópio, eu também, né? Tive o primeiro contato. E aí, daquela época para cá, eu venho usando o osciloscópio. Eu venho aprendendo, venho fazendo. Um dado momento, e aí eu vou citar nomes aqui, eu comecei... O YouTube estava no começo no Brasil, naquela época, né? Sim. Né? Então, quem fazia vídeo de osciloscópio naquela época era o Paulo Jovino, tá? Que é Limeira, ali aquela região. Eu não tenho amizade com ele, mas conheço da internet. Paulo Jovino fazia muito vídeo. E o Flávio Xavier, que é um gaúcho, que inclusive dá treinamento também e tudo mais. Ótimos profissionais, tá? O Jovino começou a desenvolver algumas ferramentas chamadas transdutores. Sim. Tá? E começou a colocar esses vídeos na internet. Esses transdutores, eu acho, tá? Eu não vou... eu acho que ele começou a tirar as informações e tudo mais, e quer estudar sobre osciloscópio, antes de qualquer coisa, compra o livro do Manavela. Manavela, tá? Eu não vou... Depois eu posso te mandar o nome exato. Eu tenho os livros lá, eu não lembro o primeiro nome dele. É um senhorzinho já, salvo engano, ele é um argentino. E ele mora no Brasil, mas ele escreveu alguns livros de análise de gases, de algumas coisas lá. Inclusive tem um livro lá que deve chamar de Diagnóstico Avançado.
tá? Então, a maioria das pessoas que fala de diagnóstico avançado hoje, os primeiros, pelo menos, começaram olhando o livro do Manavella. Ponto. Foi o primeiro cara que divulgou. Ah, mas já tinha o analisador de motores da Bosch, muito bom, inclusive, né? E aí os caras começaram a entender, não, dá para eu fazer análise aqui, fazendo um transdutor aqui e comparando com os gráficos e tudo mais. Se você me perguntar o que eu acho que é uma ferramenta excepcional. A gente dá treinamento de osciloscópio na escola, né? Inclusive é o Bruno que dá aqui em Rio Preto, né? De vez em quando eu dou um treinamento também de osciloscópio. A gente dá treinamento de osciloscópio na escola. Eu defendo o uso do osciloscópio. E em alguns momentos, necessariamente, você precisa saber usar o osciloscópio. Porque muita coisa você vai necessitar de ter análise em tempo real lá. Uhum. O osciloscópio vai me dar a capacidade de ver o que está acontecendo no momento exato. Ponto. Porque quando você olha com o scanner, o módulo processa a informação e esse ele ela com o scanner. O osciloscópio não. O osciloscópio é em tempo real ali e você capta algumas coisas que no scanner você não conseguiria. Sincronismo e tudo mais. Eu não gosto, e eu infelizmente acho que estão vendendo fumaça. Isso é feio, né? A gente já vive num país que a gente é explorado em tudo que pode. Em tudo, é verdade. Né? Essa semana, só para você ter ideia, e eu vou deixar aqui um protesto aqui, né? Nós recebemos uma notificação lá na oficina, porque nós trocamos a lona da fachada. E a prefeitura passou lá e notificou, porque não tem projeto na prefeitura. Isso é ridículo. Né? Eu troquei a lona da fachada e pintei a parede. É absurdo, né? Então, a gente já vive num país onde a gente é tão explorado, e aí os caras vai lá na internet e contam... Não vou falar que é mentira, mas o cara, ele conta uma história que de fato ele não faz. Na verdade, faz milagres, né? Não faz. O osciloscópio não faz milagre. Então, na minha opinião, muita gente está vendendo fumaça. Então, se você gosta do osciloscópio, você quer estudar sobre o osciloscópio, você acha que o transdutor é legal, para estudar o funcionamento do motor, para estudar algumas coisas, excepcional. É uma ferramenta fenomenal. Agora, você quer fazer diagnóstico, se a tua oficina precisa de fazer dinheiro, você precisa pagar as contas no final do mês, cara, não dá para gastar um dia, meio-dia. Não, mas eu faço rapidinho. Tá bom. Mas será que não tinha outra forma de fazer? Né? Eu tô me estendendo muito, acho que nas respostas aqui, mas... Não, pode ir. Mas eu falo sempre o seguinte... é importante. Todo negócio, na minha opinião, todo negócio, não importa qual que ele seja, mas vamos pensar em oficina, todo negócio precisa ter 3 coisas, tá? 3 coisas. Primeira coisa, facilidade. Tudo que você faz na tua oficina, você tem que buscar o jeito mais fácil. Então, se você pensar no administrativo da oficina, na minha opinião, tem que ter facilidade. Tem que ser o jeito mais fácil. Então, por isso você tem que ter um sistema... todo um contexto. Se você pensar no operacional da sua oficina, você tem que tentar buscar o jeito mais fácil de fazer o serviço, porque ele normalmente é o mais rápido. Concorda comigo ou não? Sim, sim. Então tem que ter facilidade. E outra, você tem que ter outras pessoas. É fácil de ensinar. Quando você busca o serviço mais fácil, o jeito mais fácil de fazer as coisas, você vai ter o segundo ponto, o segundo pilar aqui, que é a recorrência. Então, se eu consigo fazer, se é fácil, eu consigo fazer isso mais vezes, e aí eu ensino outra pessoa a fazer. E o terceiro ponto é escala. Então vamos entender. Vamos pensar chegou um carro falhando na oficina. Beleza? Uhum. Eu posso colocar o osciloscópio e ver lá que a falhação é bobina, ou qualquer coisa, uma vela, é um cabeçote, ou qualquer coisa do tipo. Ou eu posso medir de outra coisa. Então vamos imaginar que esse carro chegou na oficina lá falhando. Tá? Chegou lá falhando. Primeiro passo, o cara que usa osciloscópio, ele tende a querer fazer, não, tá falhando, vamos fazer o teste de compressão relativa, pega o osciloscópio. Começa a complicar. Tudo bem. Aí no teste de compressão relativa você fez lá, achei, tem um cilindro falhando aqui, porque tá com defeito no cabeçote. Ah, mas qual que é o cilindro? Não importa, amigão, tem que tirar o cabeçote. Sim. Né? Mas, vamos lá. Então, chegou o carro falhando. Vamos fazer o CR, compressão relativa. Beleza. Eu faço. O Bruno faz. Sim. Você faz. Mas e o Felipe, que trabalha na minha oficina, faz? Não faz. E o Pedro, faz? E o Cauã, que trabalha lá com a gente, faz? Não. Não faz. E o seu Zé, que trabalha lá na oficina do sei lá de quem, e que tá lá há 40 anos lá e que ele é mecânico.
E bom mecânico, mas não sabe usar o osciloscópio. Sim. E aí o que acontece? Não faz. Então, cara, não é fácil. Não. Ah, não, mas é facinho, é só colocar aqui. É facinho pra você que sabe fazer. E pro menino que tá começando agora. Só que o Felipe, que trabalha na minha oficina, chega um carro falhando, falou, Felipe, tá falhando aí. Ele vai entrar com o scanner. Se o carro for acima de 2010, ele vai dar o código de misfire, P0300 e alguma coisa. Aí ele já vai lá e já tira as velas. Coloca as velas na ordem. Ele tira os bicos. Vai lá e coloca na máquina, no teste de bico, e testa os bicos. E aí, se tiver tudo razoavelmente ok, ele tiver na dúvida ainda, ele não sabe fazer análise 100% ainda, mas ele já sabe muita coisa, ele vai lá e vai medir vazão de cilindros, por exemplo. No teste de vazão... Teste simples. Teste simples. Teste Agora, mecânico. explica pra mim, isso aqui é fácil, isso aqui é mais fácil de ensinar, pelo menos, vai me dar recorrência que eu consigo replicar em mais gente e me dá escala. E eu tô tirando a carga das minhas costas. Aí o mecânico tá estressadão lá, pô, eu não aguento mais isso aqui, porque a oficina... Não, cara, a culpa é sua. Você tá deixando o teu ego ultrapassar. Sim. Não é da oficina, não é do cliente, não é da profissão, é sua. É sua. Coloca o ego pra trás e enxerga isso aqui como negócio. Porque naquela escala lá, ele virou profissional, e aí ele não virou empresário, ele virou mecânico dono de oficina. Mecânico dono de oficina que pensa que nem mecânico, tem que pensar como empresário. Então, eu acho que o osciloscópio... E aí, tem muita gente caindo em balela dessa venda de fumaça. Eu não sou contra você fazer um treinamento de transdutor, não sou contra você fazer todos esses treinamentos. Mas, cara, cuidado. Cuidado. Sempre olhe, sempre pense assim, ó. Ninguém sabe o que aconteceu antes da gente começar aqui, certo? Não. Alguém sabe o que aconteceu antes do cara gravar o vídeo do diagnóstico osciloscópio? Não. Você sabe se ele foi lá e fez exatamente os testes que eu tô fazendo aqui, depois montou de volta, colocou o osciloscópio só para falar que ele fez com o osciloscópio? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece. E uma pergunta. Você acha que o osciloscópio mal interpretado, ele vai gerar algo de ruim para a oficina? Você vai trocar muitas peças sem precisão? O que você me fala? Tem muitos, aliás, profissional que já entende de osciloscópio que pode condenar alguma peça. Eu acho que, como qualquer outra ferramenta, ele pode te dar o diagnóstico errado. Né? Na verdade, porque depende de você, né? Sim. Depende de quem está operando. Não é o osciloscópio que vai dar o diagnóstico errado, é o cara que operou ele que vai falar alguma coisa que não é bem aquilo. Então, assim, eu acho que o pior dano que o osciloscópio pode trazer na oficina é a gente gastar o maior ativo que a gente tem, que é tempo. Tempo. Né? Então, acha, não, vou fazer aqui. Aí o cara se prende aquilo lá. Eu vou te contar uma historinha de quando eu comecei a mexer com injeção eletrônica. Lá perto da minha oficina tinha uma empresa lá que fazia leilão de carro na época. Sim. Isso há bastante tempo atrás. E aí eu lembro que o cara comprou uma Courier no leilão lá. E aí eu fui lá, né? Ele me chamou lá, um cara de fora, me chamou lá e eu fui lá fazer essa Courier funcionar. E aí na hora que eu fui tentar fazer ela funcionar, não ligava a bomba. E aí, na época, sempre aconteceu isso, tá? Sempre os caras lançam uma ferramenta nova ou popularizam um negócio e a partir de agora esse outro não serve pra mais nada. A gente já viu falar disso na lâmpada de teste, aquela lâmpada do eletricista lá. Sim. Não pode usar a lâmpada de teste, não queima módulo. Não, outra cara. polêmica também. Outra polêmica, né, Bruno? Sim. Pode usar a lâmpada de teste? Pode usar a lâmpada de teste. Mas depende de onde você coloca. Desde que você sabe o que tá fazendo. Uai, você tem que saber o que tá fazendo. Ah, mas você usa? Às vezes, tem lâmpada de teste na oficina. Meu pai usa lâmpada de teste até hoje. O Paulinho, que dá aula na nossa escola, Sim, que um trabalha lá ótimo com a gente professor, também. Eu tive aula com ele. Sim. O Paulinho usa também para testar fusível, para testar uma alimentação de bomba elétrica, para testar coisas. O que o cara precisa entender? Eu vou testar um componente, a carga dele é maior ou menor que a da lâmpada? A carga que ele consome, a energia elétrica que ele consome. Ah, é maior. Então pode usar a lâmpada, pô, não vai dar nada. Sim. Né? Então, resumidamente, é isso. Né? E aí, o que acontece? Né? Cheguei lá, o carro não pegava, a bomba não funcionava. Peguei meu multímetro, porque falaram que eu não podia usar lâmpada de teste mais. E eu não lembro porque eu não levei a caneta de polaridade, eu levei. Mas eu fui lá e testei. Quando que eu coloquei, tirei o plug da bomba e testei, alimentado. O plug. Da partida, 12 volts. Falei, a bomba tá queimada. E, cara, eu tô falando de uma época em que era difícil até de você comprar bomba nova. Tá? Não tinha isso no mercado que nem tem hoje, qualquer esquina.
Pô, tirei a bomba, levei pra oficina. Não lembro se eu comprei uma recondicionada na época, não lembro mais, mas coloquei a bomba lá, montei uma bomba nova, papapá, voltei lá. Coloquei no tanque e não ligava a bomba. Tirava o plug, testava 12 volts. Conectava de novo o plug, não ligava. Voltei pra oficina e fiquei umas 3 vezes indo e voltando e tentando achar defeito. Perdendo tempo, né? Isso, perdendo muito tempo. E aí, no final das contas, eu resolvi testar a plugada, né? Virei a bomba de ponta cabeça, assim, testei plugada e fui. Aí eu vi que não dava 12. Que, na verdade, aquilo era uma tensão e não tinha corrente, né? Então, para quem entende um pouquinho de parte elétrica, vai entender. Tensão e corrente. Nem sempre que tem tensão tem corrente, mas sempre que tem corrente tem tensão. Resumidamente é isso. E aí, fui testar lá e tinha um defeitinho lá na caixa, não lembro se era um relé, alguma coisa, um plug isolando. E o que eu falo? Às vezes você vai querer ser muito técnico, e volto a dizer, isso está relacionado ao ego do profissional. Não, porque isso aqui... Não, cara, faz mais simples. Se eu tivesse levado uma lâmpada de teste lá, eu tinha achado defeito. Às vezes você vai querer ser muito técnico, e essa tua capacidade técnica muito apurada vai te matar. É o que pode acontecer com o osciloscópio. O cara vai fazer o teste mais difícil, do jeito mais difícil, e às vezes ele não tem todo o conhecimento ainda, não tem toda a malícia de usar a ferramenta, e ele vai se matar. Então, muito cuidado com isso aí. O osciloscópio, então, na verdade, não substitui a gente, né? Que é reparador, né? E nem a base, né, Bruno? Que é o multímetro. Exato, é isso aí. Nada vai substituir. Eu sempre falo o seguinte: a gente agora, inclusive, o nosso curso de elétrica ele mudou um pouquinho, porque vem passando os anos, né? E aí toda a primeira aula, não sei se você pegou essa fase já, mas toda a primeira aula a gente está dividido em alguns módulos, né? Então, primeira aula do módulo, eu criei um negócio chamado aula magna. Por que aula magna? Porque não pode ser mudada, né? Então aquela primeira aula, ela é dada sempre. E o que fala nessa aula? Cara, fala teoria de eletricidade. Sim. Pô, mas é chato. É chato quando você não entende, né? Mas assim, por que tem que falar? Porque, cara, você não consegue construir um bom profissional para mexer com eletrônica e elétrica se ele não tiver o conhecimento de teoria de eletricidade. Se ele não souber direitinho que é tensão, corrente, resistência, como é que mede isso. Se ele não tiver isso, cara, ele não consegue evoluir profissionalmente. É muito mais difícil. Ele não vai conseguir ler um esquema elétrico. Ele não vai conseguir usar o multímetro direito. Ele não vai conseguir usar o osciloscópio direito. Já peguei. Foi esse ano que você criou? Já desde o ano passado já estamos com isso aí. Então. E, ô Márcio, já que a gente tá falando de diagnóstico avançado, ainda tem muito preconceito, é polêmica ainda. Você acha correto ser cobrado o diagnóstico na oficina, quando eu levo o meu carro na tua oficina e eu peço para você fazer um diagnóstico? O que você me fala sobre isso? Cara, eu acho o seguinte, o diagnóstico é um trabalho, não deixa de ser um serviço. Sim. Né? Mas eu acho que tem que se tomar muito cuidado com esse contexto aí. Eu acho que se cobra diagnóstico, sim, mas eu acho que vamos entender direito o que é o diagnóstico. Né? Então, por exemplo, o cliente chegou na oficina. Primeiro que a gente tem que entender primeiro a persona, né? Quem é o meu cliente? Quem é o cliente que eu quero atender? Né? Normalmente os nossos clientes, ele não está muito preocupado se você vai cobrar um diagnóstico ou não, porque ele levou lá o carro para você consertar. Não é assim? Sim. Então, assim, então já começamos por aí, tá? Então, quando chega um cliente, isso é muito do feeling de quem está lá na frente, né? Mas quando chega um cliente na oficina, de pronto, você já vai entender, dá para ter uma noção se ele de fato é um cliente seu, se ele de fato está procurando a oficina para resolver o problema, ou se não, né? Então, eu acho que existe o diagnóstico e um pré-diagnóstico. São coisas diferentes. Chegou o carro lá na oficina, e eu sempre fui o cara que falou que tem que cobrar diagnóstico, tá? Mas eu acho que a gente tem que evoluir também. Sim. Chegou um carro lá na oficina, o carro tá com um defeito qualquer que seja lá. Primeira coisa, tem que deixar lá o carro. Não existe, na minha opinião, o cara chegar lá, o cliente chegou na tua oficina, chegou lá e você já sai desmontando. Não, o cliente deixa o carro aqui, né? Hoje nem sou muito a favor da sala de espera dentro da oficina. Eu acho que a sala de espera é lá na sua casa, lá eu te levo lá, você assiste a tua televisão lá. Porque, cara, o que acontece? A gente já sabe hoje, porque às vezes não vai ser feito na hora, vai demorar, tem todo um contexto. A mão de obra está escassa. Então, é muito complicado. Então, eu acho que assim, você tem que ter um bom serviço de leve trás, na minha opinião. Mas chegou o carro lá para você fazer um diagnóstico.
tá com um defeito qualquer que seja. Uma coisa é você fazer o diagnóstico e sair desmontando e procurando defeito. Porque tem que desmontar, porque tem que fazer isso ou aquilo. Outra coisa é você entrar com o scanner. E eu acho, não é que não deva cobrar, mas eu acho que eu só entrei com o scanner aqui, ó, tá dando peça tal, o defeito é ela. Paga R$300, aí, R$200, 150, sei lá quanto que o cara tá cobrando. Entendi. Eu acho que isso não. Então tudo tem um contexto, né? Eu acho que tem que ter um contexto. Tem cliente que você vai ter que cobrar o diagnóstico, né? Então, vou te dar um exemplo um pouquinho melhor. Eu tô com o Renegade lá 2024 na oficina, T270 lá, o motor de injeção direta. Esse carro tá falhando, tá? A concessionária não dá mais garantia do bico. 24 não é 23. A concessionária não dá garantia do bico mais. 2 anos de garantia do bico só. Chegou lá falhando, o cara é meu cliente, e eu já fiz os testes lá, tal, é o bico. Se ele falasse, não vou fazer, cara, esse cara gasta comigo todo mês. Como é que eu vou cobrar um diagnóstico dele? Não tem como, né? Entendeu? Agora, uma coisa, e o diagnóstico que eu fiz lá foi rápido. Tirei a vela, olhei e tal. Fiz nada muito... E não é tão difícil de fazer isso. Agora, se é um caso, que agora, por exemplo, né? Vou ter que desmontar, fazer algumas outras coisas. Aí é diferente. Então, eu acho que assim, ó, eu falo que você quebra o cara aqui, porque tem cliente que só vai na tua oficina e essa história de cobrar ou não diagnóstico começou com isso. O cliente só vai na tua oficina para saber o defeito. Não é isso? Ele começa a bater em oficina e oficina. Isso, começa a bater em oficina. Normalmente o contexto desse cliente é quanto você cobra para trocar tal coisa. Não é assim? Sim. Eu acho que você tem que entender e quebrar esse cara aí, nessa aí. Né? Quanto você cobra para trocar tal coisa? A primeira pergunta que eu faço é quem te falou que tá com defeito? Porque ele já vem com o diagnóstico. Ó, ele vai ter que falar. Né? Sim. Então, ó, quem te falou que você tá com defeito? Não, é porque eu fui na oficina tal e o fulano falou que é isso, que é aquilo outro. Ah, entendi. O senhor foi lá e ele falou? Foi. Quanto que ele te passou? Qual que é o preço que ele te passou? Ah, Aí essa hora, fala, então, ó, eu não posso confiar no diagnóstico dele, apesar... Normalmente eu falo assim, apesar de eu achar que ele é um profissional também, e ele fez, mas eu preciso fazer o meu. Então aqui o senhor precisa deixar o carro, eu preciso ver se o defeito é esse, aí vendo se o defeito é esse, eu vou passar para o senhor um diagnóstico e um orçamento. Se o senhor aprovar o orçamento, que é diferente do diagnóstico, o senhor paga o orçamento. Se o senhor não aprovar o orçamento, o senhor paga o diagnóstico, que é X. Sim. E aí esse diagnóstico talvez não seja o principal, porque às vezes eu tenho que chegar, ó, aqui eu tenho que desmontar tal coisa, isso aqui custa tanto, o senhor quer fazer? Mas é isso o defeito? Não, aqui tem um defeito. Se é só isso, eu não sei. São coisas diferentes. Então eu acho que é tudo assim, porque o que eu tenho visto depois que a gente começou a ouvir muito disso, falar muito disso não, o diagnóstico tem que ser cobrado. Tem, mas aí o mecânico não tem o tato de falar assim, é muito perigoso a gente falar isso, porque aí começa a chegar o cliente 900 e fala assim, não, é tanto para fazer o diagnóstico. Aí o cliente vai embora. Porque ele não ouviu, é venda isso aqui. Precisa ouvir, entender o contexto, para depois falar se cobra ou não. Na verdade, tudo é venda, né? Tudo é venda. Eu acho que, bom, não sei, mas você vai falar melhor para mim, que a vendas hoje, a pessoa que vende bem ganha dinheiro, né? Não tem negócio que não tem venda, né? Se você olhar em volta daqui, o que não foi vendido aqui? Então. Né? Aliás, se você olhar pra gente aqui, o nosso pai vendeu uma ideia pra nossa mãe, né? Ou a mãe vendeu pro pai pra casar. Então tem um contexto. Alguma coisa foi vendida. Então, eu até brinco que quando eu vou falar com os vendedores da escola lá, eu falo, cara, ó, presta atenção. A primeira profissão do mundo, né? Não foi o que eles dizem. A primeira profissão do mundo foi a venda. Porque se você parar pra pensar, a cobra... A serpente convenceu Eva de comer do fruto proibido. Então é venda. Vendeu ideia. Ela vendeu a ideia, né? Entendeu? Então eu acho que é isso. Ô, Márcio, conta um pouco mais também sobre a iniciativa do Infracursos, né? De criar a escola. Sim. Então, passa um pouco pessoal aí. Nossa escola, lá em 2011, 2010, eu saí do Senai em 2010. No meio do semestre, acho que no meio do semestre, mais ou menos. Daí eu tava parado, né, de dar aula. Tinha oficina, tava tocando, tudo certinho, mas tava parado de dar aula. E aí tinha uma escola aqui em Rio Preto, não existe mais, e esse dono dessa escola, ela era nova, tal,
E ele tinha vendido um treinamento lá e ele precisava dar uns cursos de elétrica, lá, né? Precisa complementar o conteúdo com elétrica e com injeção eletrônica. E ele me chamou para conversar, né? Porque fiquei sabendo, eu não sei até hoje quem me indicou, quem passou meu telefone para ele, mas ele me ligou. Cara, tô nessa situação aqui, assim, assado, preciso fazer esse treinamento. Só que esse cara, ele é boa pessoa, mas ele não era do ramo de treinamento. Falei, olha, irmão, dentro dessas horas que você tem, não dá pra gente fazer isso, não. Podemos fazer isso e tal. Bom, conversamos, nossa ideia não bateu muito naquele momento, na questão profissional. Acabei não dando o treinamento lá, e aí eu falei, cara, pra eu fazer esse treinamento desse jeito que ele quer e tal, por que eu não começo a dar uns treinamentos? E aí, na verdade, tudo tem muita história, né? Senão vai prolongar muito. Mas, resumidamente, eu fui resolver um problema num painel com o primo do meu pai, que mexe com eletrônica. E aí, um colega dele de trabalho, e não era do ramo automotivo, ele, né? E o amigo dele, conversando, e o amigo dele falou, pô, monta uma escola, cara. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Não, mas monta a escola. Você tem coisa de elétrica lá, parte elétrica lá, você tem um monte de ferramenta de elétrica lá, umas coisas, tem umas coisas de mecânica? Tenho. Então monta a escola. A gente plantou uma ideia, né, na tua mente, né? Minha ex-mulher grávida da minha filha, mais velha. Uhum. Falei, cara, vou pensar. E aí, foi. Né? E eu comecei a escola com menos 15. Né? Menos 15. Como assim menos 15? Comecei devendo 15 mil. Meu pai pegou 15 mil emprestado no banco, me deu na mão, isso lá em 2011, para pagar 18 parcelas de 1.800. Mas como você chegou no seu pai e falou, Não, meu pai sempre foi um pouco, teve uma visão um pouco mais empreendedora, né? E aí, minha mãe mais conservadora um pouco, os dois, na verdade, meu pai, minha mãe sempre visualizaram isso aí, mas um pouco, cada um na sua condição de conhecimento de profissional e tudo mais, e da idade, né? Você vai ficando mais velho, você também vai ficando um pouco mais conservador, no sentido de ter um pouco mais de medo. E na época, meu pai, falei pra ele, falou, tô pensando em montar uma escola, o que você acha? Eu acho bom. Mas, então, só que eu não tenho dinheiro. Falei pra ele, preciso de dinheiro. E aí ele falou, vê lá o que você precisa. Que eu vou ver se eu consigo no banco alguma coisa pra você. E aí, na verdade, minha mãe contra. Pô, a mulher tá grávida, né? Minha ex-mulher tava grávida da minha filha mais velha. E como é que você vai fazer e tal? E a minha mãe meio contra. E aí, um dia, tanto que eu enchi o saco, eu sou um cara insistente, né? Sim. Aí ele me arrumou lá 15 mil reais, devendo 15. Comecei a escola com menos 15, devendo 1.800 de parcela na época, mais um aluguel de 1.600 na época, lá na Coutinho Cavalcante, né? Mais água, luz, telefone, contador, uma funcionária que eu arrumei, que depois, né? Deixa pra lá, mas alguns sabem, né? E aí, mais um salário mínimo pra ela, então assim, tudo pra dar errado. E deu errado. Deu errado. Deu, lógico que deu. Eu falei, tudo que vai começar vai dar errado. Tem que ver como é que você vai sair disso aí, né? E deu errado. Os primeiros 2 meses ali eu não tive condição precisei usar desse dinheiro para começar. E acho que não deu para montar a escola com esse dinheiro, óbvio, né? Começamos, fizemos as bancadas. Meu pai fez as bancadas para mim. Na época eu não sabia soldar direito, não, pai, fizemos a bancada lá, tal. E aí, 2 meses depois, eu já começaram, na época a gente trabalhava muito com cheque, né? Começou a voltar meus primeiros cheques, né? Eu tive um monte de problema. Então, minha filha nascendo, né? Só que, vamos entender, o cara que se endivida não necessariamente ele é mau caráter, né? Talvez ele fez alguma coisa sem pensar. E aí, o que aconteceu? Nos primeiros 6 meses ali, cara, do meio até o final do ano, eu tinha 32 folhas de cheque devolvidas. Meu pai amado. Né? E a pressão psicológica? E aí? A minha filha é recém-nascida. Né? Mas só que foram os primeiros 2 meses que me descontrolou e virou essa bagunça. Mas graças a Deus, nesse momento, cara, eu não perdi o crédito com nenhum fornecedor meu, porque os cheques que eu tinha eram com meus fornecedores da oficina. Eu não perdi o crédito com nenhum. Inclusive, um deles é o meu maior parceiro hoje, comercial. Né? Eu lembro, e eu não falei isso pra ninguém na época, voltando e eu pagando e eu dando um jeito. Voltou, dá uma semaninha pra mim. Pagava outro. E assim foi, né? E a gente passou, depois outro perrengue na pandemia de novo, né? Porque
Imagina, você Pandemia. 2 anos, obrigado, Edinho Araújo, 2 anos sem trabalhar, Sim. né? Perseguindo, multando, né? E um monte de coisa absurda acontecendo. Mas, então, o que acontece, né? Então, o começo foi muito sofrido, mas, assim, de muito aprendizado também. Volto a dizer, voltaram 32, mas foi assim, ó, voltou, ô, fulano, tô devendo pra você? Tô. Então, porque também tava trabalhando. Então, nada vai vencer. Tem o Conrado Adolfo, que é um cara que eu fiz uns cursos de marketing com ele, ele fala que ninguém é capaz de vencer alguém que nunca desiste. Sim. Então é isso. Não desistir, né? Mas por que não desistiu? Sei lá, mas não desisti. Né? Porque eu sempre enxerguei que a gente tinha um futuro com a escola. Então é isso. Então, Você acreditou em você mesmo, isso. no seu sonho, né? E aí nesse início passou todo esse período, depois a gente, né, teve um período lá de começar a crescer. Um dado momento todo o negócio ele cai num platô, não vai nem pra frente nem pra trás, aconteceu com a gente também. Depois a gente cresceu mais um monte de novo, e aí passou a pandemia, a gente sofreu de novo, e aí sempre vai ser assim. Um momento só que a diferença é entre quando você tá começando um negócio, que você toma uma pancada e tá aprendendo, e depois que você já aprendeu e tomou uma pancada, as coisas são diferentes, porque aqui no segundo momento que eu já sei, aconteceu alguma coisa aqui, sai do meu controle, ninguém controla a pandemia, né? Não. Aconteceu, né? Mas ninguém controla a pandemia. Deixa eu me corrigir aqui. Ninguém controla a pandemia, mas a gente também não precisa ser perseguido, viu, antigo prefeito Edinho Araújo? Parabéns. Então, o que acontece, né? Depois vocês cortam isso aí. Não, pode deixar. Não precisa cortar, não. Pode deixar, tô brincando. O que acontece, né? A gente não controlava a situação da pandemia. Mas a gente consegue crescer, voltar ao que era muito mais rápido, porque agora a gente tem conhecimento. Então, acho que é isso. Tem que aprender com os erros. Eu acho que é isso. Então, dá um conselho pro pessoal que tá querendo abrir, porque eu acho que o podcast ele vai muito além, né? E muitas pessoas veem e tá querendo começar uma oficina, tá querendo abrir, não só oficina, abrir negócio, tem sonhos. Dá um conselho olhando pra sua câmera ali, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta antes de dar esse conselho. Quanto que gasta pra montar uma oficina hoje? Cara, eu não sei te falar, mas Dá um chute aí, vai. uns 100 mil, 100 mil. sim. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta pra você que quer começar o teu negócio aí. Né? Você tá aí pensando, você não tem capital, né? E aí você quer começar esse negócio, tá lá, pô, tem um sonho, né? Queria começar. Se você quisesse montar uma oficina mecânica hoje e tivesse 100 mil reais na sua conta, 100 mil reais, tem 100 mil na conta hoje, o Dona H falou que gasta 100 mil para montar a oficina, então eu vou montar a oficina com 100 mil. Tem 100 mil lá, limpinho na sua conta. Você colocaria todo esse dinheiro na oficina? E aí, colocaria, Bruno? Não. Não colocaria. Por quê? Porque de fato é o seguinte, cara. O negócio, ele vai começar pequeno. A não ser que você tenha muito conhecimento, muito dinheiro e tudo mais, você vai começar pequeno. Então começa pequeno. Começa na garagem. Você tem um sonho? Começa na garagem da sua casa, né? Antes de qualquer coisa. Ganha conhecimento, vai aprender a trabalhar e tudo mais. Mas o grande segredo, na minha opinião, é pegar o pouquinho que eu sei e começar a aplicar. Um pouquinho que eu sei e começa a aplicar. Então começa a fazer. Começa a fazer que jeito? Do jeito que dá. O mínimo viável possível, tal do MVP que o pessoal fala na internet aí. É o mínimo viável possível. O que é o meu mínimo viável? Ah, não, mas eu precisava ter, eu já ouvi isso, né? Eu queria montar uma oficina, mas eu preciso comprar as ferramentas de ponto, todas as ferramentas de fasagem. Não precisa, cara. Você tem o serviço aí pra fazer? Não tem, então primeiro arruma o serviço. Depois você vai lá e compra a ferramenta lá no Valmir, lá no Autofair. Eu tô fazendo propaganda do Valmir aqui, né? Mas é parceirão meu. Top. Vai lá no Autofair, compra a ferramenta lá do Valmir. Vai lá no Mercado Livre, compra essa ferramenta parcelada, né? Pega o serviço com prazo, um pouquinho mais de prazo, né? Fala, ó, daqui 3 dias você vem aqui que eu consigo fazer. Hoje não dá, mas porque não tem a ferramenta, né? Compra a ferramenta na internet, ou em algum lugar no Valmir, qualquer que seja, qualquer pessoa que você conheça, compra a ferramenta e pega o serviço. Ou você já não tinha o serviço, agora você vai ter o dinheiro do serviço, né? Então começa pequeno, começa fazendo na sua casa, começa fazendo no final de semana, começa fazendo à noite, é assim que começa. Nós temos alguns alunos que começaram assim. Todo negócio, ele vai te dar problema inicialmente. Mas ele vai te construir, né? Ele vai trazer aprendizado que você vai errar e mais pra frente você não vai errar naquele mesmo erro, né? Exato. E o que outro dia eu vi um cara que tá famoso na internet aí,
falando de, porque você vai montar uma retífica ou vai montar uma oficina, não sei o quê, e ele só falando mal. Não, cara, não, entenda, vai dar problema. Mas entenda, não é só problema. Porque se fosse só problema, não tinha nenhuma oficina aberta. Não. Se fosse tão ruim assim quanto o camarada lá falou, cara, não tinha ninguém trabalhando. Nem ele. Por que ele tá tocando o negócio, então? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque assim, às vezes você tá matando o sonho de alguém. Eu não posso matar o sonho dos outros. Entenda, monte o seu negócio. Comece pequeno, comece devagarzinho, fazendo seu trampo lá. Vai te dar um retorno financeiro. Não absorva esse retorno financeiro do bico. Né? Tô fazendo um bico aqui, né? Na minha casa. Fiz lá um servicinho lá, ganhei R$200, R$100. Tá? Não coloca isso na tua casa. Esse dinheiro é do teu sonho. É o lucro do sonho. Então guarda ele lá. Não usa para casa. Usa para comprar a ferramenta que você vai precisar lá na frente, para pagar um prejuizinho que talvez você tenha, porque pode acontecer. Sim. De eu quebrar um negócio, outro, acontece, todo mundo acontece. Então, guarda esse dinheiro para isso. Começa a construir o seu negócio pequenininho ali. Isso, né? Rapidinho você consegue escalar. Rapidinho você consegue estar com a oficina. Agora, se você já começar, fiz um bico, ganhei R$200, hoje eu vou na churrascaria. Não, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Aí não vai crescer o negócio que você já está absorvendo para cá. Né? Então tem que começar. Começar pequenininho, mas começar. E a polêmica, né? Carro elétrico. Não, você quer me ferrar, né, cara? Fala aí um pouquinho. O que você acha? O que você ouviu falar, né? Porque você tá no meio, você ouve muito, né? Muito pessoal falar e o que você... Carro elétrico. Você me diz. Minha opinião sobre carro elétrico. Não vai pegar. Já pegou. Já tá aí, né, no mercado. Não vai funcionar, porque já... Não, cara, já tá aí o tanto de carro que tem na rua. Carro elétrico, carro híbrido. Já tá aí. Já tá aí. Não tem como você falar, não vai funcionar. Vai. Não, mas é que o Brasil não tem infraestrutura. Não tem, de fato não tem. Se você trocar a frota inteira e colocar na tomada, cai energia no país. É isso? Né? E aí você vai para outros locais do Brasil. Por exemplo, no final do ano agora, eu conheci um cara que ele mora em Manaus. E ele roda... E ele trabalha com usina lá. Usina de geração de energia. E ele roda... Para chegar onde ele trabalha lá, na verdade, em alguns locais que ele visita, ele roda 2h30 de avião e volta 1h30 de barco para chegar... 1h30, 2 horas de barco, para chegar lá onde tem a usina deles. Só que detalhe, a usina deles é a usina de gerador de motor diesel. Então tem local lá, tem cidade lá, que a cidade inteira é tocada por gerador. E tem lá, sei lá, quantos geradores lá, né? E aí ele administra o óleo diesel para alimentar esses geradores. Então, ele falou alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, mas era coisa de milhões de litros por mês para abastecer a cidade. Aí você fala assim, então, nunca vai ter um carro elétrico lá? Não sei. Porque tem a placa solar, tem outro contexto aí que tá? A gente sabe que isso aqui é Brasil, então talvez alguém não vai querer largar a teta lá do gerador, né? Sim. Mas tudo bem. Mas o que acontece? Quando inventaram o primeiro carro a combustão, né? Também falavam mal do carro a combustão. Né? Então, assim, e também não tinha infraestrutura. A infraestrutura foi construída depois. Então você tem o carro, depois você constrói a infraestrutura. Então, o carro elétrico, eu acho que ao longo do tempo ele vai ter a infraestrutura para manter isso. Então você acha que agora eu tenho que sair correndo e fazer um curso de carro elétrico? Cara, eu acho que você pode fazer, cuidado com quem que você vai fazer, porque tem muita gente vendendo fumaça também. Tá? Eu acho que você vai fazer o curso lá, vai aprender, mas eu acho que você tem que olhar para o mercado com um pouquinho de ressalva. Vamos lá. Para olhar para frente, a gente precisa olhar para trás. Certo? Sim. 1995. O que aconteceu em 95, Dona Gá? Eu não lembro. Você nasceu? Eu não era nem nascido ainda. Não era nem nascida, que beleza. 1995 foi o Brasil... Foi construído o último carro carburado no Brasil. Nossa, o último? O último carro carburado no Brasil foi Gol 1000 CHT.
Não é isso? O Gol quadrado. Pode reparar que depois dele você não vê mais carro carburado. Pelo menos eu não me lembro. Né? Então são 30 anos. Esse ano 31, né? 30 anos que saiu o último carro carburado no Brasil. Responde pra mim, o Silvio Carburadores veio aqui esses dias. Veio. Tem oficina de carburador Tem, ele tá trabalhando. ainda aqui em Rio Preto, no Brasil? Sim. Então quer dizer que o mercado não acabou. E tem muito carro rodando ainda, carburado. Diminuiu muito, Assim, mas tem. né? Mas o mercado não acabou de carburado, acabou? Não. E talvez ele dure mais algum tempo. Óbvio que os caras que mexiam com carburador já começaram a mexer com injeção eletrônica, né? Tal, lá o Leão já mexe com injeção eletrônica. Eu acho que o Silvio também mexe, né? Mexe também. Ele é Mexe também com injeção eletrônica. Tem algumas oficinas que estão mexendo. Tem algumas que não, que estão só no carburador aqui em Rio Preto ainda, né? Mas começou a ter uma mudança. Beleza. E essa mudança já vem há tempos, né, na verdade. Só que em 30 anos nós não tiramos ainda a frota de carburados da rua. Certo? Certo. No dia que o governo fala assim, ó, a partir de hoje não pode mais ter carro a combustão no Brasil. Aí a gente pensa que o mercado pode ser que dê uma virada dali uns 20, 30 anos. Então eu acho que o carro elétrico para o mercado de elétrico e híbrido, para o mercado de automóveis no Brasil, ele já tá, ele vai ficar, ele vai perdurar. Ponto. E ele Na minha vai. opinião, é isso. E o carro elétrico, ele, na verdade, vai evoluindo dia por dia, né? Isso. Mas eu não acho que ele irá tomar o mercado 100%. Da combustão. Pelo menos não nos próximos 30 anos. Entendi. Tá? Por quê? E aí eu acho que eu não vou estar mais trabalhando daqui 30 anos. Né? Eu tô com 44, 74, talvez eu esteja na oficina ainda, mas... Tá lá administrando. Mas eu acho que não vai ter uma mudança de mercado significativa tanto assim. Eu acho que é um mercado novo. Eu acho que a oficina que mexe com elétrico, se ela for uma oficina híbrida que mexe com carro elétrico e coisa, a estrutura é muito grande. Porque se você for seguir todas as normas necessárias para você trabalhar com elétrico, assim como dizem que você tem que ter o NR10, um espaço separado, a maioria das oficinas no Brasil não consegue fazer isso. Não tem essa estrutura, né? Exato. Então assim, o carro elétrico vai, mas cuidado, que estão se aproveitando, assim como fizeram com os mesmos caras que... os mesmos caras que servia lá no... Tem uns caras do Sul lá, né, que eles batem muito forte na internet. Aqueles mesmos caras lá que... Tinha um cara lá que era ridículo, né? Porque ele... Eu não deveria falar isso, né, cara? Mas vamos lá. O cara vinha... Tem uma propaganda que ele fez, uma campanha na internet que ele fez, que ele vinha com um monte de peça e virava um monte de peça em cima da mesa, assim, ó. Plá! Você não sabe dar diagnóstico, não sei o quê, BBB, porque o osciloscópio... Você já viram esse vídeo aí ou não? Eu não vi. Isso eu não vi. Sorte sua. Aí ele virava, jogava lá tudo e falava um monte de coisa lá, não sei o quê, porque o osciloscópio... Esses caras já estão falando um pouco mais ponderado hoje. Porque já entenderam que, de fato, não é bem isso. Não é bem isso, não é Talvez aquilo, né? o cara vinha até com sinceridade na fala, né? De fato, ele achava isso. Hoje, talvez, eles já entenderam que não é bem assim, porque dá para você fazer diagnóstico também, pelo scanner, olhar muita coisa que não precisa olhar no osciloscópio. Faz sentido nenhum você medir uma sonda lambda no osciloscópio, se ela tá aparecendo no scanner, você consegue ver a leitura dela no scanner também. Então dá para testar no scanner? Dá, tô vendo lá. Tá, então não precisa pôr esse osciloscópio, pô. Né? Sim. Dá para testar o pedal do acelerador no scanner? Dá para ver lá no scanner? Tô vendo lá, o sinal tá bonitinho lá no scanner. Então pra que eu vou pôr osciloscópio? Não tem muita necessidade, né? Então, a mesma coisa tá acontecendo agora com o carro elétrico. Tem gente vendendo treinamento, tem gente que fala que faz e acontece, cara, e não tem tempo ainda para ter tanto defeito, o cara ser tão bom assim. Tem um cara que eu conheço, que aquele cara é sério, né? Eu não vou falar que os outros não são, mas aquele é sério. Né? Você pode falar o nome? É o Frederico. Frederico. O Fred. Sei. Né? Ele é sério. Eu conheço o Fred já uns 10 anos atrás. Né? Que eu já tive um contato com ele lá atrás. Não é meu amigo, mas conheço e eu sei que ele é sério. Né? Ele sim, tá dando um treinamento que eu acho que, de fato, né? Agora, tem uma galera aparecendo aí que você nunca ouviu falar do cara, que o cara... Será que ele tem tanto conhecimento? O Fred foi para fora do país, lá ver como é que tava lá fora, até onde eu sei e tudo mais. Ô, Márcio, e passa, né, para sua câmera aí, né, para quem tá assistindo a gente, sobre os cursos que a escola oferece. Você falou que agora a gente tá, né,
Rio Preto, Catanduva aí na internet, né? Isso. Na verdade é o seguinte, a gente hoje somos 2 escolas presenciais, Rio Preto e Catanduva, né? E nós temos também um braço online, né? Então todo aluno nosso do curso presencial, ele tem acesso aos nossos conteúdos online, né? Dos nossos cursos online. De fato, todo treinamento que eu gravei, eu pensei que esse treinamento, eu penso que ele deva ser um manual técnico, servir de apoio. Então, eu quero testar um sensor de rotação, como é que eu faço? Tem lá um vídeo, uma aula, dentro do nosso curso de injeção eletrônica, explicando como é que o aluno faz o teste de sensor de rotação. Eu quero fazer uma solda de alumínio aqui no ar-condicionado, que eu tô com um cano aqui que dá para eu fazer solda. Beleza, tem lá um conteúdo, uma aula, como soldar alumínio, lá no nosso conteúdo de ar-condicionado. Então é isso, né? Hoje as nossas escolas, elas têm treinamentos de mecânica, de elétrica, de injeção eletrônica, de ar-condicionado, de injeção eletrônica para veículo diesel e de osciloscópios. Esses são os treinamentos que a gente roda corriqueiramente. Se você chegar lá hoje na escola, tem uma data para o curso de ar-condicionado, tem uma data para o curso de injeção, tem uma data para o curso de mecânica, a gente tem, né? Basicamente, os nossos treinamentos, na maioria, é uma vez por semana, presencial, né? Então, mas, pô, uma vez... Tem cara que fala isso, né? Uma vez por semana é muito pouco. Então, na verdade... a maioria das pessoas hoje tem uma vida muito corrida. E pro cara ir 2 vezes na escola, você conseguiria fazer? Você fez curso com a gente lá, você conseguiria ir 2 vezes por semana, Não, 3 vezes por semana lá? É uma loucura. A maioria das pessoas não conseguem ir. E muitas vezes a gente vê um joguinho de número, né? O cara diminui a quantidade de aulas, Sim. a quantidade de hora de aula e aumenta aumenta a quantidade de aulas na semana. Então é jogo de número, o custo operacional para quem vai é muito maior, né? Mas a gente tem aula presencial uma vez por semana, mas toda quinta-feira, 8h30 da noite, nós abrimos uma aula online com nossos alunos. E não é só Brasil, né? Tem pessoas de outros países que Isso, entram hoje nós temos alunos do Brasil e fora do Brasil hoje, que são alunos que estão na nossa base. Então, basicamente, todo aluno nosso, ele tem acesso à aula presencial uma vez por semana, ele tem acesso à aula online toda quinta-feira, 8h30 da noite. A gente tem 2 horas de aula lá, das 8h30 às 10h30 da noite, né? Ele tem acesso ao nosso conteúdo gravado dessas aulas, toda aula dessa, desde 2022, a gente grava toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira tem uma aula que eu faço lá e a gente grava. Esta aula, ela sobe para a plataforma e ela fica disponível para o nosso aluno. O que a gente trabalha nessa aula de quinta? A gente tira dúvidas, né? Então, Dona Gata, tem uma dúvida de injeção lá, do que eu consigo resolver lá, a gente consegue, vai tirar essas dúvidas. E assim, eu garanto que eu não sei tudo, né? E garanto também que se você me perguntar e eu não souber, eu vou tentar descobrir. E se eu não conseguir achar, eu vou tentar trazer alguém que sabe. Sim. Então, nessa nossa aula de quinta-feira lá, a gente tira essas dúvidas, traz de vez em quando algum convidado para dar uma aula, né? E tem um projeto que eu gosto muito de trabalhar que chama de mecânico empresário, né? Para não virar mecânico dono de oficina. Sim. Nesse projeto, uma vez por mês, pelo menos, eu falo de alguma coisa que eu acredito, né? Então, ou marketing, ou vendas, a gestão da oficina de uma forma geral, eu dou os meus exemplos. Que você passou. Né? Eu dou os meus exemplos. Eu não vou te garantir que o exemplo é o único e o correto, mas eu dou os meus exemplos. Sim. Tá? Então, o que está dando certo para mim e o que não está dando certo também. Não tem problema nenhum de falar que, errei aqui, eu errei ali. Né? Defendo algumas coisas hoje que eu não defendia no passado. E defendi alguma coisa no passado que hoje eu não defendo mais. Sim. Cara, isso aqui eu falava, mas se você fizer assim, tá ficando melhor hoje. Bem que você queria alguém para falar isso, né? Para você antigamente. Né? Como eu disse, eu não sou dono da razão, não tenho todo o conhecimento, né? Não tenho o título de administrador de empresa, nem de qualquer outra coisa, mas, cara, a gente vem fazendo algumas coisas que eu acho que deu certo, né? Meu pai saiu de dentro Meu pai é filho de imigrante, né? Veio do Japão, meus avós vieram do Japão, e meu pai conseguiu construir muita coisa. Sim. Né? E a gente passou por lá e conseguiu também melhorar muita coisa. Né? Mas é porque melhorou, ele fazia errado. Não, a gente evolui. Né? E aí, assim, hoje quem sou eu pra falar isso? Mas às vezes o cara tá lá e eu sempre tive esse negócio na minha cabeça. Eu preciso tentar levar isso aqui um pouquinho além, pelo menos, do que o meu pai já fez. Porque, porra, eu sou muito ruim, né? Se ele deixar o negócio e eu deixar do mesmo jeito ou piorar. Sim. Então,
nessas aulas de quinta, a gente trabalha esse projeto de mecânica empresária para tentar trazer um pouquinho dessa evolução. Então, nossa escola, curso presencial, uma vez por semana, todo aluno nosso tem acesso a uma aula online toda quinta-feira, que a gente tira dúvidas e fala de diversos assuntos, né? Trabalha o projeto de mecânica empresário e ainda o nosso aluno do presencial, nós oferecemos para ele o nosso curso online. O curso online também é disponibilizado para ele. As aulas online, o curso de fato online também é disponibilizado para ele. Então, no online a gente tem 2 braços, a aula de quinta-feira e essa aula presencial. E o nosso aluno ainda participa de um grupo que tem mais de 500 pessoas do Brasil inteiro. Que ele pode tirar dúvidas. Que pode tirar dúvidas. Você Isso tá lá. ajuda muito, né, no dia a dia. Então, eu acho que essa troca de ideia, ela é muito importante. Sim. Ela é muito importante. A gente tem o network, conhecer gente, né? Nós temos aluno de norte a sul do país e fora do país. Mas vamos pensar aqui, eu tenho o Rude, que tá lá na divisa da Argentina, lá no Rio Grande do Sul. Frio. E eu tenho aluno lá no Pará. Né? Então, a gente tem gente em tudo quanto é lugar. E isso é importante. Tem Orlando, que tá lá no Pará, lá, que mexe com caminhonete. Então, e tem gente que sabe, que já trabalha na área, e tem gente que tá começando agora. E às vezes, o fato de você estar começando agora não quer dizer que você não contribui lá. Você está olhando, você está vendo, você tem de outro mercado. E a gente aprende com todos os mercados. Então, para você reparador, e para quem está querendo começar, né? Que está sentado no sofá e tem vontade, pessoal, hoje está fácil de estudar, só não estuda quem Isso, não quer. Não esquece de seguir as nossas redes sociais também, né? @infracursosoficial no Instagram, não sei se eu posso falar Instagram. Pode falar. @infracursosoficial. No YouTube também, Infracursos. Lá no Instagram a gente fala muito da escola, algumas coisas da escola sempre tá acontecendo lá, né? De vez em quando a gente solta um conteúdo técnico lá. No YouTube também a gente solta conteúdo técnico com alguma frequência. Tô meio parado agora, mas com alguma frequência a gente solta lá uns conteúdos. Então, como eu sempre falo, se a gente fosse ficar o dia inteiro, nós tinha conversa para falar sobre mecânica. Então, pelo horário, a gente tem que finalizar. Isso aí. Dá um conselho para quem está começando, jovens ou outras pessoas também, mulheres que estão entrando no mercado. Isso. Primeiro, mulheres que estão entrando no mercado. Eu acho muito interessante isso, né? A gente já ouviu muito falar disso na escola. Cara, por que você não monta um curso para mulher? Mas para quê? Para ela ser mecânica? Então não tem que ter um curso para mulher, tem que ter um curso para mecânico, né? Para mecânica, não é isso? Isso. E não pense como mecânico, tá? Primeira coisa, não existe ninguém que vai conseguir trabalhar nesse mercado hoje. Vocês podem confirmar para mim que vocês são profissionais, estão na área. Não existe ninguém que vai trabalhar nesse mercado hoje que trabalha só com mecânica. Existe? Não. Então, o cara que trabalha lá, ele tem que conhecer de mecânica, tem que conhecer de elétrica, tem que conhecer de gestão eletrônica. E se conhecer um pouquinho de ar-condicionado ajuda bastante, porque ganha uma graninha com ar. Sim. É isso? Então, a gente lá na escola, a gente tem um projeto, tem, na verdade, um pacote que a gente chama de formação de reparadores. Então, inclusive, nós somos Infra, que é um Instituto de Formação de Reparadores Automotivos. Eu não acredito no mecânico, tá? Isso não é de hoje. O cara que é só mecânico, a gente fala que é mecânico, eu sou mecânico, você é mecânico, você é mecânico. Nós somos mecânicos, mas a gente não é só mecânico. A gente, de fato, é um reparador. Então, quando te venderem a ideia de fazer um curso de mecânica, cuidado. Que só mecânica talvez não caiba dentro do mercado. Sim. Hoje a gente está precisando de reparadores de profissionais mais formados, mais bem informados. São os reparadores. Então, para mim, tem que ser reparador. Então, você vai começar hoje, pense como reparador. Você é mulher, não pense com o olho do preconceito. Tá? Oficina hoje cabe todo mundo. E tem que caber todo mundo. E mulher, ela tem uma visão diferente da gente na oficina. Sim. Então, mulher, quando ela se dá bem na oficina, quando ela gosta, muitas vezes ela é melhor profissional que homem. Sobressai, né? Isso. Muitas vezes é melhor profissional que homem. Talvez ela não tenha a tua força física aí do homem, né? Sim. De pegar. Mas, cara, também não precisa. Não, tem homem que não tem força física e trabalha como mecânico do mesmo jeito. Então, assim, o jogo observe o mercado, seja um reparador automotivo e não pense como mecânico só. E se você é mulher, vem para esse mercado que ele está precisando também. Vocês têm muita... A mulher é mais inteligente que o homem, de fato é isso, né? Sim. Então, mulher consegue fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, ela olha, ela visualiza de forma mais global do que o homem, né? Então, se você é mulher, vem para o mercado, não se preocupe que, mas vai sujar a mão. Não. Nós temos alunos que se deram muito bem, vem para o mercado que vai dar certo. Você falou outra coisa?
Foi isso aí. E pra quem tá começando, você já falou. E se eu entrar na tua escola e aí eu fico preocupado, na verdade, se eu ficar preocupado em arrumar serviço, trabalho, né? Nós temos, primeiro que não vai faltar serviço, tá? Ah, mas como é que eu arrumo um serviço na área automotiva? Você tem que fazer o óbvio que não é mais óbvio. Antigamente a gente ia procurar serviço, Dona Negar, você é bem mais novo que eu, mas a gente ia na empresa com o currículo na mão, né? Hoje o cara tá achando que alguém vai mandar um WhatsApp dele porque descobriu que ele tá fazendo um curso, né? Não vai. Não vai. Talvez até vá, porque a gente tem um projeto pro cara te mandar essa mensagem lá, tá? Lá na escola a gente tem um projeto chamado de mecânico empresário, né? Mecânico empresário não, desculpa. Infraemprega. Como é que funciona a Infraemprega? Todo aluno nosso, quando ele faz a matrícula, ele recebe a oportunidade de se inscrever nesse projeto, que é uma bolsa de emprego, nada mais que uma bolsa de emprego. Você fez a matrícula, você recebe um link lá, você preenche esse link com seus dados, é um mini currículo, e toda vez que uma empresa procura, a gente procura muito, porque eu estou há 25 anos dentro de sala de aula, conheço todo mundo aqui, né? Então a galera que me conhece sabe que lá a gente tem essa bolsa, eles mandam mensagem pra gente lá, o nosso pedagógico lá envia, temos esses alunos que querem trabalhar. Então a gente envia o teu currículo lá, essa lista. Mas assim, fora isso, que a gente já faz e ajuda, fora isso, cara, vai no método antigo, né? Imprime lá, eu falo com meus alunos, eu brinco sempre com os alunos, cara, eu vou fazer um desafio pra você. Pega o Google Maps, lá da tua casa, vai lá e lista, oficina mecânica perto de mim, auto center perto de mim, auto elétrico perto de mim, oficina perto de mim, e lista lá umas 10, 20 oficinas de formato de caracol, assim, da sua casa, sabe? Do mais longe, começa pelo mais perto, imprime lá 10 ou 20 currículos lá e sai com eles debaixo do braço e vai na porta da oficina e fala, eu queria falar com o dono. E entrega o currículo. Fala, cara, eu tô fazendo um treinamento e eu quero uma oportunidade para começar a trabalhar. Eu duvido que você visita 10. Eu duvido. Eles já vão te recrutar no Tá primeiro. todo mundo precisando, velho. Tá todo Vai mundo brigar. precisando. Tá todo mundo precisando. E o que precisa hoje? O que a gente ouve mais hoje do empresário é o seguinte, eu quero contratar, mas que perfil que você quer? Cara, eu quero um cara que tenha vontade. Não importa. Você quer maior demonstração de vontade do que o cara ir lá e entregar o currículo na mão do cara? Do empresário? Então é isso. Né? A oficina que você trabalha, ela tem certeza que se aparecer um cara desse lá, com o currículo na mão, se não é contratado. O Bruno tá até esses dias precisando. Eu não tô precisando, mas se aparecer um firme lá que eu vejo que tem... Você pega. Eu contrato, porque não tá... Né? Pra gente finalizar, surgiu essa conversa nossa. O que você, na verdade, pensa? Você apoia em pessoas, em algum reparador que já tá na área algum tempo, ou você prefere pessoas que não tá ainda e que tem vontade? Que não sabe nem apertar um parafuso, não entende nem de chave ainda. Então, cara, assim, volto a dizer, a gente precisa de gente com boa vontade, né? Eu tenho lá na minha oficina uns meninos lá que a gente... outro dia eu vi vou até mudar o jeito de falar aqui. Eu vi um vídeo do Lázaro. Lázaro era o número 1 do Silvio Santos. E ele falando de contratação, né? Quando você contrata um menino de 18 anos, 19 anos, um cara jovem, você não está contratando um profissional, porque de fato, na maioria das vezes, ele não é. Você está contratando um skill, né? Um skill de mentalidade, ou seja, um pensamento. Como é que o cara pensa? Você quer entender quem que é esse cara? Você vai contratar, na verdade, a personalidade do cara. Você vai contratar a pessoa e não o profissional. Por quê? Essa pessoa precisa estar preparada para crescer. Então, quando você contrata alguém numa oficina mecânica, que seja alguém que está começando, você contrata uma pessoa que queira crescer. Não importa se ele já sabe. Não importa se ele já sabe ou não. Ou ele tá começando. Só que quando você contrata um profissional, na minha opinião, você contrata um profissional mais uma pessoa. A questão é, esse profissional que você contratou, quem é ele? Quem é ele? Porque quando ele é bom, e bom, eu tô falando aqui, boa pessoa, né? Então, ele é uma boa pessoa, ele é um bom profissional, ele tá ali tocando a vida dele, ele tem lá a família dele, e aí você vai ver como é que o cara como ele lida com a família dele, né? Se ele não cuida da família, por exemplo, talvez não seja tão bom assim, né? Então, você vai contratar esse cara lá na tua oficina. Esse cara normalmente está trabalhando. Você concorda comigo? Sim. Você fica desempregado quanto tempo hoje? Eu acho que nem meio dia de serviço hoje. Isso. Então, se você... Normalmente é assim,
Porque a gente sabe o que está acontecendo. Quando você está numa empresa, eu trabalhei pouco de empregado na minha vida, mas, pô, dá para você saber. Não tá indo bem o negócio aqui, né? Você já sabe que vai ruim. Normalmente você já fica aqui, pô, não tá legal. E aí os contatos a gente é do meio, não tá legal. Normalmente você não precisa, você nem fica desempregado porque o outro já vem e te pesca antes. Ó, que você vai sair? Vou. Cara, fala comigo então, na hora que você sair. Não é isso? Então é isso. Então o profissional tá difícil. É óbvio que todo mundo que tem um negócio, e aí não vou ser hipócrita aqui e falar, não, porque eu quero formar gente. Eu quero. Eu tenho escola para isso, né? Mas eu quero pegar um menino que dá oportunidade. Eu quero também. Mas a pergunta é, ele quer oportunidade? E o profissional? É óbvio que num contexto aqui, se você tiver aqui na balança um profissional e um não profissional, você vai contratar o profissional. Aí agora o cara que não é profissional vai se vitimizar, falar, não, mas então, por isso que o mercado não dá oportunidade. Não, caramba, não tem gente para trabalhar. Não tem profissional, então não tem essa oportunidade. Não vai ter essa possibilidade, normalmente, de eu ter um currículo do profissional e do não profissional. Porque muitas vezes esse cara aqui, que às vezes tá batendo caçamba aí, que passou em 2, 3 oficinas e não para em lugar nenhum, a gente conhece muita gente assim, Sim. Normalmente esse cara tem algum problema. Tem algum problema de ordem pessoal, vício. Infelizmente esse mercado, todos, né? Tem muita gente com problema. Então assim, profissional ou não profissional? Profissional, mas esse profissional aqui não vai existir essa possibilidade. Sim. Então contrate um não profissional, treine e molde ele do jeito que você quer. Sim. Né? Mas contrate a pessoa. Então, o comportamento sempre vai ganhar do talento, né? Na verdade, o comportamento, né, ou a disciplina sempre ganha do talento toda vez que o talento não tem disciplina. A frase não é minha, né, mas é isso. Eu enxergo isso, né? Tenha disciplina, queira trabalhar, queira evoluir. O problema é que as pessoas hoje não estão sonhando, precisa sonhar. Precisa enxergar lá na frente. Sonhos, né? Mas aí, finaliza aí pra nós. É isso aí, pessoal. Então, bastante conversa, né? Bastante. Lembra dos nossos patrocinadores também. Quer falar aí? Pode falar. Bom, pessoal, então, né? Finalizando aí mais um Donega Podcast, né? Hoje a gente trouxe o Márcio aqui, então falamos bastante coisa, bastante informações, né? Então, para quem tá assistindo aí, já assistiu, são muitas informações que a gente conversou aqui. E também queria deixar um agradecimento aí para todos os nossos patrocinadores, né? Que sem eles, assim, a gente não consegue dar andamento nesse projeto aí. Isso aí. Beleza, fique com Deus. Obrigado, Márcio, mais uma vez por estar aqui por ter tirado esse tempo, né? Por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.